O anime começa com o prota dizendo que estava com muita fome, mas não tinha ninguém em sua casa. Quando de repente várias pessoas começam a correr de um homem que estava com a faca, e duas garotas caem no chão e não conseguem se levantar. Então o prota, para salvá-las, entra na frente e acaba sendo ferido. Depois o prota acorda em um quarto pensando que estava em um hospital. Uma empregada que estava no quarto abraça o prota chamando ele de Mestre Caim. E outra mulher que dizia ser sua mãe também abraça ele. Depois disso, a mãe do prota e a empregada revela que ele tinha dormido por uma semana. Depois a mãe do prota pede para ele descansar mais e pede para a empregada trazer algo para ele comer. Depois o prota olha para o espelho e percebe que ele tinha reencarnado em um corpo de uma criança e não conseguiu sobreviver. Mas ele salvou as duas garotas. Quando a empregada vê o prota olhando para sua roupa, ela achou que ele tinha molhado a cama, então ela tenta ajudar ele. Depois ela dá comida para o prota e coloca ele para rotar, e ele quase dormiu. Mas o prota conseguiu perguntar várias coisas para ela. Primeiro que seu nome é Caim Van Silford e ele tem 3 anos. E o seu pai se chama Gar e sua mãe se chama Sarah. E ele tem uma irmã 2 anos mais velha, chamada Reine. E Sarah é a segunda esposa, e a primeira se chama-se Maria. E ela tem 2 filhos, e isso faz do prota o terceiro filho de uma família de nobre. E o pai do prota tem um exército que impede as outras nações de invadirem a fronteira. E perto do reino também tem uma floresta de monstros. E Sylvia fala para o prota não se preocupar, que os aventureiros derrotam os monstros. Quando Sylvia fala para o prota que aventureiros lutam com espadas e usa magia, o prota também decide aprender a usar magia, mas Sylvia fala para ele aprender a escrever primeiro. E isso motivou o prota a querer viver nesse mundo, porque no outro mundo o prota tinha perdido seu avô e era o seu único familiar. Então ele vivia sozinho e não tinha praticamente nada para perder. Mais tarde, o prota revela para seus pais que está estudando e ele já sabe até escrever. Quando o prota fala que queria saber mais sobre esse mundo, e o pai do prota fala que isso é bom por causa que ele não pode fazer o prota herdar aquela casa, por causa dele ser o terceiro filho. Então o prota pede para o pai dele permitir que ele leia histórias sobre magia e sobre a história daquele reino. E o pai do prota fala que tudo bem. Depois a irmã do prota fala sobre um batizado que o prota terá que fazer quando ele tiver 5 anos. E o pai do prota fala que antes disso ele estude com os livros. E mais tarde o prota consegue usar magia. Depois do nada a irmã do prota aparece no quarto dele dizendo que ela também tinha estudado aquela mesma coisa que ele estava estudando. Depois a irmã do prota fala que soube que ele tinha estudado sobre o mundo lá de fora escondido. E ela pergunta se ele quer que ela ensine. Então o prota fica aliviado porque ela não viu ele usando magia. Depois a irmã do prota ia no quarto do prota várias vezes e ensinava sobre os 300 anos de história do reino. É como o primeiro rei começou uma aventura antes de construir o reino. E ela também ensinou para o prota que naquele mundo existe elfos, anões e povo feras. E isso deixou o prota ainda mais ansioso para ir lá para fora. Então o prota completa 5 anos e vai para o seu batismo. No caminho, o prota pergunta para sua irmã como é ser abençoado com magia de status. Então ela mostra os status dela para o prota. E o prota fica surpreso da sua irmã usar 3 elementos na magia. E a mãe do prota fala para ele que a irmã dele tinha recebido a bênção de nível 2 do deus da magia. E o pai do prota fala que a magia de bênçãos vão do nível 1 ao nível 5. E quanto mais alto, maior é a afinidade. E a mãe do prota fala que as bênçãos são usadas para determinar a quantidade de mana necessária e que isso é útil para ativar a magia. No batismo, uma luz aparece e o prota vai para o mundo dos deuses. Um deles se apresenta, seu nome é Zemon, o deus que criou aquele mundo. Depois disso, os deuses começam a falar sobre a reencarnação do prota. Rime, a deusa que governa a morte e o ciclo da vida, fala que a morte do prota estava fora dos planos. E mesmo se ele não fosse em direção ao homem, o homem ia tropeçar e ia ser pego pelas pessoas que estavam ao seu redor. E o prota fica triste por causa que ele morreu por nada. E a deusa fala que o prota morreu fazendo o bem. Então eles receberam um pedido do deus da terra e por isso eles reencarnaram o prota. E para o prota não sofrer por tormentos mentais, a deusa ia selar as memórias dele, mas por algum motivo ele lembrou aos 3 anos. Então a deusa pede desculpa para ele. E o prota fala que ela não precisa pedir desculpa, por causa que suas memórias voltou mais cedo, ele pôde aprender a ler e estudar sobre magia. E além disso, ele tem uma vida feliz com os seus pais e sua irmã. E o prota agradece por ter mantido suas memórias. Então todos os deuses resolvem dar suas bênçãos para o prota.
Quando o Prota volta, o seu pai pede para ver os seus status, mas o Prota, com mau pressentimento, fala que está com dor de barriga. Quando o Prota vai ver os seus status, ele vê que seus status estão no nível 10. Por causa do máximo ser nível 5, o Prota usa a habilidade do Deus da Criação para disfarçar os seus status. Depois, o Prota mostra os seus status para sua família e seu pai fica muito impressionado ao ver que o Prota tem a bênção de todos os deuses, e também com a quantidade de mana que o Prota tem. E o pai do Prota fala para ele não mostrar os seus status para ninguém, para ele não ser visto como uma ameaça para o reino. Depois o Prota acha um livro de invocação e tenta invocar um animal, mas ele acaba invocando uma criatura que ele não esperava. E sua irmã e outra garota estavam por perto e o monstro foi em direção a elas. Então o Prota luta contra a criatura e desfaz a invocação. Quando o Prota cai no chão, ele pensava que iria morrer, mas dessa vez foi diferente e não aconteceu nada com o Prota. Depois acontece uma reunião onde o Prota agradece a todos por ter chegado aos 5 anos. Depois seu pai pergunta o que ele quer para o futuro e o Prota fala que quer ir em um monte de lugar e ajudar aqueles que precisam de ajuda. E ele quer conhecer vários tipos de pessoas, então ele quer ser um aventureiro. Depois, uma das deusas pergunta para o Zemon se é tudo bem dar uma bênção maior do que o nível 5, mas ele fala que na verdade não é suficiente. E o deus fala que o Prota, quando tiver 16 anos, terá que ser o melhor do reino, não o mais forte do continente, porque chegará o momento que eles vão precisar do poder do Prota. Depois, o pai do Prota fala que ele vai ter que estudar ainda mais, então ele decide contratar uma professora particular para o Prota. Depois aparecem duas aventureiras que iam ser as professoras do Prota. Primeiro, a aventureira queria ver se o Prota era bom movimentando com a espada, e o Prota demonstra ser muito habilidoso com a espada. E a garota fala para a outra garota que o Prota pode ser até melhor que ela. Ao ver isso, a garota chama o Prota para uma disputa de mentira. Pressionada com a habilidade do Prota, a garota pergunta se ele tem mesmo 5 anos e o Prota fala que acabou de ser batizado. E a outra garota pergunta para o Prota se ele tem a bênção do deus da guerra e o Prota fala que sim. Na disputa, a garota pede para o Prota parar, porque ela não ia aguentar mais. Então agora era a vez da outra garota ensinar magia para o Prota. Mas o Prota já sabia usar magia. E a garota também pergunta para o Prota se ele tem a bênção da deusa da magia, e o Prota fala que sim. Quando as garotas veem que o Prota tem caixa de itens, elas falam que ele é um gênio. Depois, as garotas falam que não dá para ensinar nada para o Prota naquele local, por causa que a casa não irá aguentar. Então o Prota fala para eles irem lá para fora. Então as garotas foram falar com o pai do Prota, que permitiu que o Prota fosse lá para fora se ele voltasse antes do pôr do sol. Lá fora, a garota pede para o Prota fazer uma magia de nível médio e o Prota decide usar o fogo, mas o Prota acaba fazendo uma grande explosão. Depois, um coelho assassino aparece e tenta atacar o Prota, então o Prota derrota ele e coloca em sua caixa de itens. Depois, uma das garotas falam que irá comprar uma bolsa mágica. Um item que faz a mesma coisa de que a caixa de itens, só que não tem habilidade. Para encontrar mais monstros, a outra garota usa uma magia. Quando o Prota vê, ele pergunta para a garota como ela fez aquela magia, e ela fala que ela buscou pela mana. Então o Prota usa a magia que a garota estava usando e consegue achar 4 coelhos assassinos a 300 metros dali. Então eles vão atrás dos monstros e conseguem derrotar 2, mas um deles tenta fugir e o Prota ia atrás, mas as garotas falam que ele não podia entrar na floresta, porque lá é muito perigoso. Depois, quando o Prota vai ver os seus status, ele descobre que seu nível tinha subido 100 vezes mais. Depois as garotas vão com o Prota na guilda procurar informações sobre os monstros. Na guilda, um homem fica zombando das garotas por causa delas serem rank D. Quando eles estavam saindo da guilda, o homem pede para a garota largar o Prota e servir um drink para ele. E a garota se recusa e a outra garota fala que elas estão trabalhando. E o homem fica bravo e segura as duas garotas. Então o Prota fala para o homem para não atrapalhar. Ele precisa treinar. E o Prota só com a mão derruba o homem no chão e o homem muito bravo pega uma espada e tenta acertar o Prota, mas o Prota segura a espada só com os dedos e o Prota joga o homem e os seus subordinados para fora da guilda. Depois disso, eles foram para a floresta para treinar magia. E 3 anos se passam e Sylvia fala para o Prota que as aventureiras não queriam mais a extensão do contrato. E ela pergunta para o Prota se ela poderia falar para o pai dele para falar com elas. Mas o Prota fala que não irá segurar as aventureiras. Mas o Prota queria agradar as aventureiras de alguma forma. Então o Prota lembra da garota que disse que queria uma bolsa mágica. Então ele decide dar uma bolsa mágica para elas. Então o Prota precisava coletar materiais de monstros e quando ele foi na floresta ele encontra com um ogro sangrento e derrota ele. É também um dragão da terra.
E por causa disso, o Prota chamou a atenção dos guardas, que chamou o pai do Prota e eles foram até lá e encontrou só um lenço. Depois chega o dia do Prota se despedir das garotas e ele dá as 2 bolsas mágicas e ele fez para as garotas. Quando o Prota fala que aquela bolsa verde foi feita com o ogro sangrento e a vermelha com o dragão da terra, as garotas ficam impressionadas e o Prota também fala para elas não se preocuparem que ele fez uma bolsa que não coubesse tanta coisa assim. E o Prota fala que naquela bolsa entraria sua mansão inteira e a garota fala que a bolsa que ela ia comprar no máximo encabia 2 carruagens e que demora muito para uma pessoa comprar. Então as garotas falam que aquela bolsa é um tesouro nacional. E a outra garota fala que muitas pessoas irão vir atrás delas por causa daquela bolsa, mas o Prota fala para elas não se preocuparem, por causa que quem pode usar aquela bolsa só eles 3, se outra pessoa usar, o peso de tudo ficará em cima da pessoa. Então as garotas falam para o Prota que aquela bolsa é mais de que um tesouro nacional, e elas dão um beijo na bochecha do Prota. E as garotas falam que quando o Prota tiver adulto e precisar de ajuda, é só chamar elas que elas vão ajudar. Depois o Prota leva uma bronca por causa que o pai dele descobriu que foi ele que derrotou aqueles monstros.